Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e o tema de hoje é volume de pirâmides. Eu sou o professor Francisco Souza e trago hoje para você uma aula sobre pirâmides. Vamos lá para o conteúdo? Bom, primeiramente a gente vai conceituar o que é pirâmide, tá? Pirâmides são poliedros formados pelos segmentos de reta que ligam um polígono a um ponto fora do plano que contém esse polígono, o próprio polígono e todas as faces determinadas por estes segmentos de retas e os lados da base. Puxa, professor, um conceito meio confuso. Beleza, então vou facilitar para você. Aqui a gente tem a figura, a pirâmide, com todos os seus elementos, e aqui a gente vai listar os elementos, e aí eu vou mostrar cada um deles na figura, ok? Começando aqui pela base. A base é apenas uma, tá? As pirâmides possuem apenas uma base, e ela vai ser um polígono qualquer de n lados. O vértice é um único ponto, localizado no topo, de onde saem todas as arestas laterais. É esse pontinho aqui, ok? Que fica fora do plano da base. O outro elemento é o apótema. O apótema corresponde à altura de cada face lateral. Como você já deve saber, toda a altura ela é medida partindo de um vértice do polígono e se dirigindo ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. A gente tem aqui o nosso apótema. Imaginando aqui essa face lateral, que é triângulo, todas as faces laterais de uma pirâmide são triângulos, né? Então aqui nesse triângulo aqui especificamente, ó, esse segmento está saindo do vértice e se dirigindo ao lado oposto, formando um ângulo reto. Então essa aqui é a altura dessa face, que a gente chama de apótema. O próximo é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é a distância do vértice ao plano da base. Está aqui, ó, o vértice até o plano da base. Mas como você pode observar na figura, ela sai do vértice, se dirige à base, mas se dirige formando um ângulo reto, tá? Temos aqui então a altura da pirâmide. A aresta da base é esses quatro lados aqui. Quatro por quê? Porque a figura da base é uma figura com quatro lados, é um quadrilátero. É o segmento determinado pelo encontro de uma face lateral e a base. Por exemplo, olha para essa face lateral aqui, para esse triângulo. Esse lado aqui, ó, é um dos lados desse triângulo, certo? Mas ele também é o quê? Um dos lados da base. E o último elemento que a gente pode citar aqui é exatamente a aresta lateral, ó, que foi falado um pouco aqui no vértice. É todo o segmento que vai do vértice da pirâmide até um dos vértices da base. Ó. Olha aqui, ó, saindo do vértice da pirâmide, ela sai e vem até onde? Ó? Vem até o vértice da base. Ó. Tem uma, duas, três e quatro. Por que quatro, professor? Porque quatro também são os lados da base, tá? Bom, aqui a gente tem várias pirâmides, né? E para denominar uma pirâmide, o que é que a gente tem que prestar atenção? Todas essas figuras são pirâmides, como vocês podem ver, mas cada uma delas tem uma base diferente. O que dá nome à pirâmide é exatamente o número de lados da base, pessoal. Você vai identificar a base, quantos lados tem essa base, e o nome que você der para esse polígono da base vai ser o nome também que você vai dar para a pirâmide. Então, sendo assim, se a pirâmide é triangular, é porque a base é um triângulo. A pirâmide é quadrangular quando a base é um quadrilátero, como essa figura aqui, ó, que você pode prestar atenção, ó, e ver que é uma figura que tem quatro lados, daí o nome pirâmide quadrangular e assim por diante. Ó. Aqui você percebe, ó, pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono, pirâmide hexagonal, porque a base é um hexágono, pirâmide heptagonal, porque a base é um heptágono e assim sucessivamente, ok? Bom, pirâmides retas e pirâmides oblíquas. As pirâmides, assim como todos os outros poliedros, também podem ser classificadas como retas ou oblíquas. As retas são aquelas em que a projeção do vértice coincide com o centro da base. Já nas oblíquas, a projeção do vértice pode estar na base, porém não coincide com o centro dela, ou mesmo está fora da área da base. Aí eu trouxe figuras aqui para a gente dar uma analisada. A pirâmide pode ser reta ou oblíqua, a depender da posição da projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base. Nesse caso aqui, quando a gente projetou o vértice no plano da base, essa projeção determina aqui a altura, certo? Mas essa projeção deu exatamente aonde? No centro da base, tá? Quando isso acontecer, a gente diz que a pirâmide é reta, ou seja, a projeção do vértice coincide com o centro da base. Já aqui, ó, se a gente projetar ortogonalmente, quando essa projeção é feita, essa projeção não cai, não coincide com o centro da base. Nesse caso, então, a pirâmide é oblíqua, tá certo? Que a projeção do vértice não coincide com o centro da base.
Bom, a pirâmide mais famosa que se tem notícia é chamada de tetraedro regular. Tetra, 4. Então é uma figura que tem 4 faces. Ó. Essa figurinha aqui, ó, todas as faces de um tetraedro regular são triângulos. Não só as faces laterais, mas também a base. O tetraedro regular é uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros, possui 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Da mesma forma que todas as faces são idênticas, as medidas de todas as suas arestas são iguais, ou seja, possuem a mesma medida. Está aqui, ó. Essa aresta mede a mesma coisa que essa daqui, que mede a mesma coisa que essa daqui. Ó. E agora tem as arestas laterais. Ó. Essa daqui mede a mesma coisa que essa daqui, que mede a mesma coisa que essa daqui. Ou seja, tanto as arestas laterais quanto as arestas da base medem a mesma coisa. E é como ele está dizendo aqui, ó, todas as arestas são iguais. Todas as faces são iguais e são triângulos equiláteros e todas as arestas também são iguais, ok? Bom, para calcular o volume de uma pirâmide, qual é a fórmula, professor, que a gente utiliza? A área da base multiplicado pela altura dividido por 3. A diferença entre a fórmula para calcular o volume de pirâmides e a fórmula para calcular o volume de prismas, por exemplo, é que no volume do prisma não tem esse dividido por 3. Aqui em cima no card eu vou deixar o link para vocês chegarem também na minha videoaula sobre volume de prismas, beleza? Então é a única diferença. Na fórmula para calcular o volume dos prismas a gente tem que o volume é igual à área da base vezes a altura. No volume das pirâmides é a mesma coisa, a área da base vezes a altura, só que aí a gente vai dividir por 3. Agora vamos ver alguns exercícios, né? O primeiro deles aqui, ó. Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura mede 8 centímetros e a aresta da base mede 2 raios de 3 centímetros. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é. Ele diz que a altura mede 8 centímetros e que a aresta da base mede 2 raios de 3 centímetros. Estou chamando aqui, ó, a aresta da base, beleza? Bom, a base é uma base hexagonal. Se ela é uma base hexagonal e a gente precisa calcular o volume, então a gente precisa calcular a área de um hexágono, certo? E aí a fórmula para a gente calcular a área de um hexágono é essa daqui, ó. A área do hexágono é 3, que multiplica a ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 2. Onde esse azinho aqui, ele é a aresta da base. Porque a gente está falando aqui de uma pirâmide de base hexagonal, de uma pirâmide hexagonal regular. Então a base, além de ser um hexágono, é um hexágono regular. Todos os lados dele têm a mesma medida, que a gente vai chamar de a aresta da base, ok? Bom, então vamos lá calcular a área dessa base, né? Utilizando a fórmula. 3 que multiplica quem? A aresta da base ao quadrado. A aresta da base ele deu aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3. Então, 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, coloca entre parênteses, para você lembrar que tem que elevar os dois, tanto o 2 ao quadrado quanto o raiz de 3 ao quadrado, multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Agora, o que é que a gente vai fazer? Essa potência. Quando nós fizermos, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. E raiz quadrada de 3 ao quadrado, o 2 expoente simplifica com o 2 índice e fica apenas o 3. Então está aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado transformou-se em 4 vezes 3. Mas observe que 4 e 2 dá para a gente dividir um pelo outro, né? Simplificar um pelo outro. Então 4 dividido por 2 vai dar 2. É bom que aqui embaixo a gente fica com 1, a gente não precisa mais nem se preocupar, só fazer a conta com os números que ficaram em cima. Como esse 4 aqui virou 2, olha o que a gente ficou, ó, 3 vezes 2 vezes 3, está aqui, multiplicado pela raiz quadrada de 3. 3 vezes 2 vezes 3, a gente pode multiplicar esses três valores, fazendo essa multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Então, 18 raiz quadrada de 3 é a área da base. Então, vamos lá calcular o volume da nossa pirâmide. Qual é a fórmula mesmo? Área da base multiplicado pela altura dividido por 3. A área da base deu quanto? 18 raiz quadrada de 3 e a altura, o próprio enunciado deu para a gente, que é 8 centímetros. Fazendo as substituições, ó, a área da base é 18 raiz quadrada de 3 vezes 8. Aí agora o que a gente pode fazer aqui? Ó, simplificar o 18 com o 3, né? 18 dividido por 3 dá 6. Então a gente elimina o denominador. Então ficamos aqui com 6 raiz quadrada de 3 vezes 8. E que a gente pode multiplicar quem? 6 por 8, né? 6 vezes 8 dá 48. Então a gente acaba de encontrar o volume da nossa pirâmide aqui, ó, 48 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. A alternativa correta da questão é a letra C. Vamos lá para a questão de número 2. Ó.
O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo que a aresta da base da pirâmide terá 3 metros e que a altura da pirâmide será de 4 metros, o volume de concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide será. Então aqui a gente tem uma figurinha para visualizar melhor, né? A pirâmide de concreto que vai ser a base, né, do mastro para colocar uma bandeira. Então vamos lá. Ele diz que a aresta da base dessa pirâmide é quanto? 3 metros. E ele dá também a altura da pirâmide, que vai ser 4 metros. Observe a base aqui da nossa pirâmide. A base da nossa pirâmide é um quadrado. Então, sendo assim, a gente precisa calcular a área desse quadrado primeiro. E qual é a fórmula para a gente calcular a área de um quadrado? A área do quadrado é A elevado ao quadrado, onde esse A é a aresta desse quadrado, no caso aqui, a aresta da base também. Então vamos lá calcular a área do nosso quadrado. Se a aresta da base é 3 metros, então vai ser 3 ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então a área da base, 9 centímetros quadrados. Agora a gente pode partir para o nosso volume, né? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é 9 e a altura é 4. Então fica 9 vezes 4 em cima, 9 vezes 4 dividido por 3. 9 vezes 4 é 36 e 36 dividido por 3 é igual a 12 centímetros cúbicos. A alternativa correta da questão é a letra D. Vamos para a terceira e última questão dessa videoaula, galera. Uma pirâmide regular de base quadrada tem o lado da base medindo o dobro da altura e a área lateral medindo 144 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é. Então vamos lá. Aqui a gente tem a nossa pirâmide, ó, com algumas informações, tá certo? A gente tem esse triângulo aqui destacado, ó, que é um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui, ó, ele mede H, esse outro catetinho aqui, a figura está chamando de M, e essa hipotenusa, que é exatamente a apótema da face lateral aqui, que a gente viu numa das nossas telas. Então esse triângulo retângulo aqui vai ser necessário a gente trabalhar com ele para resolver a nossa questão, tá? Mas observa o que ele está dizendo aqui, ó. O lado da base mede o dobro da altura. Então se a altura é H, tá aqui a nossa altura, a base, a aresta da base mede quanto? 2H. Ele está dizendo aqui o lado da base, que a gente pode chamar também de aresta. Então esse detalhe vai ser importante aqui, tá? Como a base é regular, quadrado, aqui embaixo, então todos esses lados aqui vão medir 2H também. Esse lado é 2H, esse aqui também. Vai ser importante termos essa noção. Bom, então vamos lá. Ele diz que a área lateral dessa pirâmide é 144 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. E a área da base, como é que a gente pode calcular? Já que ela é um quadrado, a gente viu na tela anterior que a área de um quadrado é a medida do seu lado elevado ao quadrado. A gente está escrevendo a medida desse lado como sendo quem? 2H. Então a área da base vai ser 2H ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 e H elevado ao quadrado fica H2. Então a área da nossa base é 4H ao quadrado. Vamos reservar ela aqui, vamos guardar ela aqui. Agora vamos para a fórmula do nosso volume. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? A área da base que a gente encontrou em função de H é quanto? 4H ao quadrado. Se eu substituir, olha que eu vou ficar aqui, ó, 4H ao quadrado vezes H dividido por 3. H ao quadrado vezes H, produto de potências de mesma base. A gente repete a base, somos expoentes. 2 mais 1 é igual a 3. Então aqui está a expressão algébrica que vai nos dar o volume da pirâmide, que é o que a questão quer. Bom, mas vamos agora trabalhar com o nosso triângulo aqui, né? O triângulo que eu falei. Observe, eu desenhei apenas o H e o G. Por quê? Porque eu quero escrever esse outro cateto aqui de uma outra forma. Vamos pensar aqui o seguinte. A altura, ela se projeta de forma ortogonal e como é regular, é o centro desse quadrado aqui, tá? Isso quer dizer que esse segmentozinho que vai do centro aqui até esse ponto, ele corresponde à metade do lado. Ora, se o lado é 2H, então esse M é a metade de 2H, que é H. A gente pode substituir esse M aqui por H, ó, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, como é que ficou o nosso triângulo, retângulo? Os dois catetos medem H e a hipotenusa mede G. Aí, utilizando isso aqui por Pitágoras, né, jogando essas informações no teorema de Pitágoras, está aqui, ó. O quadrado da hipotenusa, que é G,
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que os dois catetos são iguais a h ao quadrado mais h ao quadrado. H ao quadrado mais h ao quadrado dá o quê? 2h ao quadrado. E agora o que é que eu vou fazer? Extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Ou simplesmente passar esse 2 que está aqui como raiz quadrada. Então o nosso g fica por aqui, e aqui a gente fica com raiz quadrada de 2h ao quadrado. Esse 2 expoente simplifica com esse 2 índice. Então o h sai aqui, fica do lado de fora da raiz e o 2 fica dentro. Ou seja, esse g a gente pode escrevê-lo como sendo h raiz quadrada de 2, ok? Bom, então agora vamos trabalhar com a informação da área lateral, tá certo? A nossa base é uma base quadrangular. Então isso quer dizer que nós temos aqui 4 triângulos formando as 4 faces laterais, tá? Ele diz que a área lateral mede 144 raiz quadrada de 2. Então a soma das 4 áreas desses 4 triângulos vão totalizar 144 raiz quadrada de 2. Então eu vou trazer o nosso triângulozinho aqui para a gente pensar um pouco melhor com ele. Ó. Esse triângulo aqui lateral, tá certo? Que esse segmento aqui a gente sabe que chama apótema, que corresponde à altura do lado, tá? Então, ó, tá aqui ele que é G. E a gente sabe que esse lado aqui também mede 2h, já que isso aqui é um quadrado e os 4 lados são iguais. Então, se essa altura é G, essa base aqui vai ser 2h. E aí o que é que nós vamos fazer? Usar aquela fórmula muito tradicional do cálculo da área de um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Mas quantos triângulos são aqui? Não são 4? Ó? Então tá aqui, ó. 4 triângulos multiplicado por quem? 2h vezes g. Base, 2h, vezes g, altura, dividido por 2. Aí olha o que eu posso fazer aqui agora. Ó. Posso simplificar esse 2 com esse outro 2. Então ele vai sumir tanto no denominador quanto aqui em cima. Ó. Aí fiquei com 4 vezes h vezes g é igual a 144 raiz quadrada de 2. Agora o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Substituir o g pelo h raiz quadrada de 2. Ó. Aí toda a nossa equação ficou em função de h. Ó, o que é que eu posso fazer aqui agora, pessoal? Simplificar essa raiz quadrada de 2 com essa raiz quadrada de 2 aqui. Ó. Aí o que foi que sobrou do lado de cá? 4 vezes h vezes h. E aqui do lado de cá sobrou apenas o 144. h vezes h é h ao quadrado. Então posso escrever aqui como 4 vezes h ao quadrado é igual a 144. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então h ao quadrado é igual a 144 dividido por 4. E 144 dividido por 4 é igual a 36. E raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então está aqui a nossa altura. A altura mede 6 centímetros. Então vamos trazer para cá para calcular. Ó. A fórmula do nosso volume aqui, ó, 4h ao cubo dividido por 3. É só pegar o 6 e substituir aqui no lugar de h. Então o volume ficou 4, que multiplica 6 ao cubo dividido por 3. 6 ao cubo é igual a 216. Então ficamos aqui com 4 vezes 216 dividido por 3. Agora o que é que eu posso fazer? Simplificar, dividir 216 por 3. Fazendo essa divisão a gente obtém 72, não temos mais o denominador, agora é só multiplicar 4 por 72 e 4 multiplicado por 72 é igual a 288, que é o volume em centímetros cúbicos da nossa pirâmide. A alternativa correta da questão é a letra B. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais essa aula. Então, se você curtiu, deixa teu like. Se não está inscrito, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.